programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Cumprimento meus amados ouvintes com a paz do Senhor Jesus, que vocês não são os meus ouvintes, né? Mas são os ouvintes do programa Momento com Deus. Mais uma segunda-feira. Mas, meu amado ouvinte, essa segunda-feira é diferente. Sabe por quê? Porque ontem se iniciou a primavera, no dia 21 de setembro. Então vamos respirar fundo e tentar sentirmos não o frescor de um perfume de uma flor, mas respirarmos fundo na esperança dessa última estação do ano ser uma estação de grandes vitórias sobre a nossa vida, né? Porque se nós formos observar, toda segunda-feira nós começamos uma nova semana, nós começamos uma nova trajetória. Então vamos pensar dessa forma nessa segunda-feira, porque se iniciou a primavera, né? E nós sabemos que a primavera é a estação das flores, é a estação do bem-estar e é a estação a qual Deus irá te honrar. E nesse dia não é diferente. Nós vamos iniciar com o tema que o Senhor colocou no meu coração. Ao que os olhos do homem é o seu fim, pelos olhos da sua fé é a sua vitória. Hoje que você venha tomar posse da sua vitória, saber que Deus irá suprir, que Deus já abriu o céu, que Deus já bradou sobre as nossas vidas. Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor. Pai, nós queremos neste momento elevarmos os nossos olhos ao monte, sabendo, Senhor, que é do Senhor que nos vem o socorro. Que a esses momentos a qual iremos passar na Tua presença, nós venhamos nos esvaziar de todas as preocupações, de tudo aquilo, Deus, que muitas vezes fica em nós como fardos, e venhamos sentir, não o frescor desta estação da primavera, mas sentir o frescor do Teu Santo Espírito de Deus. Eu já posso sentir, Senhor, o céu se abrindo e o Senhor enviando anjos para guerrear em prol da vida dos nossos amados ouvintes. Esteja conosco nesses momentos, passe conosco a reflexão bíblica e fale conosco, porque necessitamos de Te ouvir, necessitamos aprender, necessitamos nos aperfeiçoar para melhor servirmos ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler com os amados Salmo 27, o versículo 1 e o versículo 6, que diz assim, versículo 1 de Salmos 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Aleluia. Nessa tarde, Deus quer falar ao nosso coração. Talvez as pessoas olham para você e pensam assim, não tem mais jeito. Aquela pessoa ali chegou aonde ela poderia. Mas eu quero te dizer que quando pensamos que não alcançaremos a vitória, o Senhor, Ele pede para nós colocarmos a nossa fé em ação. E quando colocamos a nossa fé em ação, o tema diz que pelos olhos da sua fé será a sua vitória. E nós vamos tentar desenvolver essa rápida flexão e você entender o que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero dizer nessa tarde que muitas vezes
as preocupações, a ansiedade. Muitas vezes, o nosso pensar em tantas situações terrenas nos fazem que a nossa fé, ela fica subjugada dentro do nosso coração. Que a nossa fé, ela fica oprimida no meio de tantos pensamentos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que se nem as aves se preocupam com o que há de comer, porque nós, que somos filhos de Deus, poderíamos nos preocupar. E a palavra de Deus também diz que os lírios se vestem lindamente a cada dia, porque é a misericórdia de Deus que veste todos os lírios. E é Deus que te veste, é Deus que cobre a tua vida nesse dia com todo o revestimento da glória de Deus. Se nós formos ver um lindo campo de rosas, plantação de flores silvestres, é muito lindo de se admirar, porque é a grama, é as flores, é a cor das flores e o frescor que sentimos ao cheirarmos daquelas flores. Eu não sei qual tem sido o cheiro daquilo que você tem passado, mas eu quero dizer que nessa tarde o Senhor quer transformar toda a sua dor, todo o seu sofrimento, a qual você tem passado, em momentos de frescor, como você tivesse nessa tarde num lindo jardim. E eu gostaria de meditar no livro de Daniel. Nós iremos falar sobre a vida de três jovens tementes ao Senhor, três jovens que foram escolhidos aos olhos de Deus para estarem na Babilônia, ali com Nabucodonosor, serem cativos naquele lugar, mas o seu coração não era cativo. Mas como é isso, irmã Silvia? Você vai aprender. Vamos ler capítulo 3 do livro de Daniel, versículo 15, parte final, que diz assim: porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eu te pergunto, meu amado ouvinte, nessa tarde, o seu Deus, Ele te livra de qualquer adversidade. O Deus que você serve, Ele faz o impossível para a sua vida. Nós vamos falar nessa tarde de Sadraque, Mesaque e Abednego, mais conhecido como os Ananias, Misael e Azarias. E esses três jovens, eles foram levados cativos quando Nabucodonosor fez a invasão à terra de Judá. E eles foram ali para aquela terra estranha. E se nós formos ver no Salmo 137, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando estava cativo na Babilônia, eles pararam de adorar. Eles colocaram as suas harpas no salgueiro. Eles só queriam lembrar do tempo que havia passado. E eles não aceitavam aquela situação que eles estavam passando. Eles murmuravam, eles reclamavam. E isso chegava ao coração de Deus como uma fé oprimida, como uma fé quebrada, como uma aliança partida. Porque a partir do momento que nós cremos em Deus, nós podemos passar pela cova dos leões, nós podemos passar pela fornalha ardente, mas é necessário descansarmos no Senhor e crermos que o Deus que nós servimos é maior do que qualquer adversidade. E aqueles jovens foram cativos. E a palavra de Deus diz que quando eles foram se alimentar, no capítulo 1, aqueles 4 jovens, eles eram diferentes. Eles não aceitavam se alimentar da comida do rei, das especiarias ali daquela terra, daquela nação que não era a sua terra. E a palavra de Deus diz que em momento algum Daniel, nem Ananias, nem Misael, nem Azarias reclamava.
eles somente adoravam ao Senhor. E se nós formos ver, Daniel significa meu juiz é Deus. Se nós formos ver, Ananias significa Javé é gracioso. Se nós formos ver, Misael significa quem é como nosso Deus. E Azarias significa Javé nos ajudou. Eles foram para aquela terra estranha, cativos, mas com uma convicção que Deus faria obra sobre a vida deles. E Deus exaltou primeiramente a vida de Daniel, quando ele conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Em momento nenhum eles questionavam Deus, o porquê o povo de Judá estava ali cativo. Em momento algum eles olhavam para o céu e indagavam Deus o porquê daquele momento de aflição, o porquê daquelas águas amargas. Porque Deus havia permitido 3 invasões sobre Judá. E na primeira esses jovens tinham ido ali estar com Nabucodonosor. E nós sabemos que Deus permitiu isso porque o povo de Judá adorava Deus. Mas quando Deus os abençoava, eles quebravam as obrigações da aliança de Israel. Assim somos nós. Quando está tudo bem, nós adoramos adorar Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, pensamos em desistir. Mas nessa tarde, eu quero, nessa rápida reflexão, te ensinar e aprender com Deus algo glorioso da parte de Deus. E ali chegou ao ouvido de Nabucodonosor que aqueles 3 jovens, que já não mais chamavam Ananias, Misael e Azarias, mas sim Sadraque, Mesaque e Abidnego, não estavam se dobrando perante as imagens, as idolatrias, a tudo o que era decreto ali feito por Nabucodonosor. Eles não se dobravam, eles somente adoravam a Deus. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor pediu que chamassem os 3, porque os 3 já faziam parte do trabalho ali daquela nação, mas eles não faziam parte daquilo que se contaminava. Aleluia! E aqueles 3 jovens veio estar com Nabucodonosor. E Nabucodonosor, irado, disse que eles precisavam se dobrar perante os decretos ali, as leis de como adorar aqueles deuses. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego disse que eles jamais fariam isso, porque o Deus que eles serviam era o Deus único e salvador da vida deles. E Nabucodonosor, enfurecido, disse: porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. E a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor se irou e pediu que os ali do exército dele, da confiança dele, os mais fortes, que eram os braços direitos dele, atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a palavra de Deus diz, no capítulo 3 do livro de Daniel, no versículo 21, então estes homens foram atados com os teus mantos, com as suas túnicas e chapéus, e as suas outras roupas, e foram lançados sobre a fornalha, sobre maneira acesa. Aleluia! Os 3 jovens foram atados, mas, meu amado ouvinte, agora vai entrar um mistério. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se queimou? Nenhum fio do seu cabelo se queimou. Porque na ira de Nabucodonosor
do inimigo ali, ele pediu que a fornalha ficasse 7 vezes mais acesa. A palavra de Deus diz que o 7 significa a perfeição de Deus. Já entre o mistério de Deus, a perfeição do Senhor estava com eles. O manto, eles foram atados, mas a palavra de Deus diz no versículo 21 que eles foram amarrados com os seus mantos. Irmã Silvia, o que significa o manto sobre a vida daqueles 3 jovens? Significa a salvação. Eles eram salvos, eles eram livres perante Deus. Eles poderiam ser escravos perante a mão do inimigo, mas perante Deus, o manto significava a salvação na vida daqueles 3 jovens. E aí eles estavam com a túnica. Irmã Silvia, o que significa a túnica sobre aqueles jovens? A túnica significa o revestimento de Deus. Quando nós vamos no livro de Efésios, nós sabemos que Deus, Ele nos dá a armadura dele a cada dia para vencermos as hostes e as potestades de Satanás. E eles estavam revestidos do escudo da fé. Os seus pés estavam calçados com a sandália da verdade, que é da palavra revelada. Eles eram jovens revestidos da glória de Deus. Eles eram jovens revestidos do jejum, da adoração, da oração e da leitura da palavra. E eles também tinham sobre a cabeça deles o chapéu. O que é o chapéu? Vou ensinar também nessa tarde. O chapéu significa a autoridade de Deus. Aquele que serve o Deus Altíssimo, ele tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele pode entrar na fornalha, mas sabemos que virá um 4º homem. E Nabucodonosor mandou que colocasse aqueles 3 jovens. Mas eles tinham a sua fé inabalável. Aqueles 3 jovens sabiam que a vontade de Deus seria imutável naquele dia. Eles sabiam que aquela fornalha só iria servir para uma coisa, para glorificar o Deus de Judá e de Israel, e para que o inimigo mais uma vez fosse envergonhado. Eu não sei o que você tem passado nessa tarde, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está sobre e através da sua vida. E Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e ele não entendeu. Ele falou para os homens assim: eles não estavam atados, eles não estavam presos, e não era somente 3? Como é que eu vejo 4 agora e soltos andando ali na fornalha ardente? Eu não sei o que você está passando nessa tarde. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu não sei o tamanho da sua batalha. Mas eu sei que o Deus a qual servimos, que servia naquele tempo e é o mesmo desse tempo, e será eternamente, Ele envia o Espírito Santo Consolador para falar o seu coração e te direcionar a chegar à tua vitória. Então, se nós formos para o tema, ao que os olhos do homem parecia o fim, aos olhos de Nabucodonosor era o fim daqueles 3 jovens. Mas aos olhos daqueles 3 jovens, através da sua fé, era a vitória. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia a qual Deus está te entregando a chave de uma grande vitória. E o versículo 28 do capítulo 3 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E o versículo 30 diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. É assim que Deus faz, meu amado. Deus, muitas vezes,
Ele usa os nossos inimigos, aqueles que nos afrontam, aqueles que nos lançam na fornalha da calúnia, na fornalha de nos julgar, na fornalha de querer o nosso mal. Deus, quando temos fé, quando a nossa fé é inabalável, quando sabemos e reconhecemos que a vontade de Deus é imutável, nós não passamos tribulações. Nós entramos na fornalha sabendo que o quarto homem está conosco. Nessa tarde, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero contar um rápido testemunho que eu passei sexta-feira, e para mim aquilo ali foi muito melhor do que ganhar na loteria. Eu estava indo para o monte orar, mas uma missionária Natália, que mora ali no Rosário 1, nós estávamos num projeto, uma campanha de oração, e quando estávamos nos preparando ali numa modesta igreja da irmã Natália, para irmos para o monte, Deus falou ao coração da Natália que nós fôssemos orar em um lugar antes de subirmos para o monte. E eu não sabia onde eu estava indo. E eu vi a Natália pedindo licença para nós entrarmos ali numa casa no Alto Guandu, e a qual foi concedido, por alguns jovens infratores que estão tentando sair da luta das drogas. E fomos recebidos ali na varanda por 5 jovens. E Deus falava ao meu coração: eles 5 são importantes para mim. O homem os vê na circunstância, mas eu vejo os corações. E ali nós fomos orar para aqueles jovens. E aqueles jovens se renderam aos pés de Jesus. Aqueles 5 jovens, eles se ajoelharam e nós oramos pela vida deles. E o que me deixou mais feliz é que entre aqueles 5 jovens, há um ano atrás, eu estava ali no fórum com a doutora Sônia, minha amiga, e fui assistir um depoimento de um menor infrator. E me penalizou meu coração, fiquei muito triste aquele dia. Eu pensava estar passando por lutas muito difíceis. Mas quando eu vi a mãe daquele jovem contar que tinham entrado na casa dela, que seu filho de 12 anos dormia só com chupeta, e assassinaram a vida daquele filho, há um ano eu orava para essa mulher com o nome de Aparecida e esse jovem com o nome de Wesley. E quando eu cheguei ali naquela casa, que hoje as pessoas podem dizer que é uma boca de fumo, mas eu digo que será uma casa chamada Casa do Senhor, que já existe outras igrejas também indo ali orar. Eu fiquei feliz de ver aquele jovem. E quando aqueles jovens se ajoelharam e receberam a palavra de Deus, eu saí dali muito feliz. E eles prometeram que à noite eles estariam no culto ali no Rosário 1, na Igreja Brasil para Cristo do Avivamento. E nós estávamos ali à noite, a qual abrimos uma campanha ali de 7 elos. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aqueles jovens chegando na igreja para ouvir a palavra de Deus. Então eu quero mandar um abraço para o Jackson, para o Wesley, para o Kaique, por todos vocês que nos receberam a nossa oração. Nós estamos orando por vocês no monte e sabemos que vocês querem mesmo, de verdade, abandonar esses caminhos. E eu tenho certeza que vocês serão muito em breve, não mais ex-infratores, mas serão 5 jovens cheios da presença de Deus. Então, meus amados, não olhe as aparências. Se Deus disser para você orar, ore. Se Deus disser para você ir num lugar, vá. Mas nunca deixe de falar da palavra de Deus. E eu estou muito feliz com esses jovens. Quero agradecer às outras igrejas ali do Alto Guandu, do Rosário 1, do Rosário 2, que também têm abraçado a vida desses jovens. E com certeza, com oração, nós iremos vencer essa batalha. Quero também nessa hora orar com você e agradecer a Deus por mais uma segunda-feira. Soberano Deus, quero agradecer ao Senhor nesse dia, por mais um dia, Deus. Mesmo com a minha voz rouca, mesmo com a minha voz cansada, mas alegre,
porque fiz tanta tua obra neste final de semana e isso me alegra. Ganhar almas para o teu reino, edifica a nossa vida. Edifica a nossa vida ser adorador. Não adorador de trono, mas adorador perante o Senhor dos Senhores, perante o trono da graça, perante o teu trono. Deus, eu apresento a vida de cada ouvinte nesse momento. Que o Senhor venha, Deus, está impactando cada vida com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor venha estar libertando vidas nesse dia, dos vícios, da bebida, do cigarro, das drogas. Que o Senhor nesse dia, Espírito Santo de Deus, venha visitar a vida deste homem que o Senhor me mostrava nesta madrugada, com depressão. Este homem mora no Alto Guandu e o Senhor disse que através dessa oração nesse dia, o Senhor estaria libertando a vida deste homem. Canto labassube de canto labanai. Jesus, eu vejo um grande mover dos anjos na terra nessa tarde. Esteja com os ouvintes, aqueles que precisam de uma porta financeira, que o Senhor venha abrir. Aqueles que necessitam de uma bênção familiar, que o Senhor também venha abrir. E aqueles que necessitam ser libertos para te adorar, também venham alcançar uma fé inabalável. Senhor, também aqueles que precisam de uma libertação no seu casamento, que o Senhor venha, Deus, resolver as artimanhas de Satanás e restaurar os casamentos. Esteja conosco nessa semana. Nos dê uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana que o Senhor venha falar verdadeiramente aos nossos corações. Também, Deus, eu quero te apresentar o batalhão de polícia da cidade de Baixo Guandu, a GAU, que o Senhor venha estar na vida desses policiais, que o Senhor venha também estar dando eles discernimento para fazer, Deus, sim, findar todo o crack, toda droga nesses morros, mas fazer justiça para essas famílias que têm também lutado de uma maneira especial para tirar os seus filhos da droga. Deus, esteja conosco nesse dia. É o que nós clamamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui às 13 horas para louvar, adorar, engrandecer e agradecer esse Deus que é tão tremendo. Fica com Deus e que Deus possa te dar a sua vitória em nome de Jesus. Encha teu vaso de azeite, vem. Maravilhas Deus vai operar. Se o teu vaso está vazio, hoje ele vai transbordar. Vaso quebrado, o azeite não para não. O oleiro com suas mãos faz outro vaso com perfeição. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. O inimigo não vai entender, a unção sobre a tua vida vai descer. Ele não vai suportar quando o oleiro começar a te usar. Ele não vai resistir quando o oleiro começar a agir. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. Meu irmão, fique ligado, pois o mistério vai desenrolar.
acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Rádio Sintonia FM. Apoio cultural. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente.